Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar a comparação de frações. As frações são representações de números racionais. Então, se são números, nós podemos compará-los, falar quem é maior, quem é menor ou se são iguais, certo? Como nós vamos fazer isso? Vamos ver alguns exemplos aqui para entender muito bem como funciona essa comparação de fração, que não é difícil. As duas figuras aqui têm mesmo tamanho, certo? Ó, as duas têm mesmo tamanho, só que elas estão divididas, certo? Em quantidades diferentes, em quantidades de pedaços diferentes. E a parte pintada também está diferente, tá? A primeira, eu tenho a representação de 4/6. A segunda, a representação é de 5/8. Olhando assim, o primeiro pensamento que vem, a segunda figura é maior, porque tem 5 partes pintadas, enquanto a primeira só tem 4. Mas a gente não pode falar isso, justamente porque o número de pedaços em que estão divididos são diferentes. Uma está dividida em 6 e a outra está dividida em 8. Quando a gente divide em quantidades diferentes de pedaços, os tamanhos dos pedaços mudam. E aí a gente tem uma diferença aí no tamanho da parte pintada da figura, tá? Então, como é que a gente vai resolver essa situação? Para a gente poder entender melhor, eu desenhei novamente as duas figuras com as mesmas partes pintadas, tá? E aí, eu vou transformar essas figuras em mesmo número de pedaços. Eu vou dividi-las na mesma quantidade de pedaços para a gente poder comparar de forma mais segura o que está sendo representado aí, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha primeira figura e vou dividi-la aqui. Mais um pedacinho aqui. E mais outro pedaço aqui. Mas ainda não é suficiente, eu preciso dividir mais. Então, eu vou dividir em mais pedaços. Vejam só. Reparem que eu não estou aumentando nem diminuindo a minha figura, nem estou alterando a parte pintada dela. Eu só estou dividindo em mais pedaços, certo? Eu tenho a primeira figura dessa forma. Vou alterar o número de pedaços da minha segunda figura também. Então, aqui. Mais um pedaço. E mais um pedacinho aqui embaixo. Estão vendo? Reparem que agora as duas figuras estão divididas da mesma forma, no mesmo número de pedaços. Quer dizer que o denominador mudou. O denominador agora não será mais 6 e não será mais 8, porque a quantidade de pedaços é outra. Se nós contarmos, nós vamos ver que temos 24 pedacinhos em cada figura. Então, nossos denominadores agora serão iguais a 24 nas duas figuras. E vamos contar quantos pedacinhos temos pintados em cada uma delas, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nessa figura, dividida em 24 pedaços, eu tenho 16 24avos, 16 pedaços pintados de um total de 24. Vamos contar a segunda figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 24avos. O que isso quer dizer? Como nós vimos no vídeo anterior sobre as frações equivalentes, lá eu também dividi novamente as minhas figuras para achar novos denominadores para uma mesma figura inicial. Então, eu tenho aqui que 16 24avos é equivalente a 4/6, porque eu não alterei o tamanho da figura, nem a parte pintada da figura. E eu tenho que 5/8 é equivalente a 15 24avos. Novamente, o tamanho da figura não foi alterado, nem a parte pintada foi alterada, certo? Eu só mudei a quantidade de pedaços em que ela foi dividida. E agora eu consigo comparar com denominadores iguais, ou seja, as duas figuras divididas em mesmo número de pedaços, basta que eu veja quantos pedacinhos estão pintados em cada uma. Na primeira figura,
são 16 pedacinhos. Na segunda figura, 15 pedacinhos. Então, eu consigo afirmar aqui que a fração 16/24, ela é maior do que a fração 15/24. Consequentemente, eu tenho que 4/6 é maior do que 5/8, certo? Eu já consigo concluir aqui. Mas eu vou ter sempre que desenhar para poder achar essa resposta? É claro que não. A gente não tem que saber fazer esses cálculos sem recorrer sempre à figura. Ela é ótima, ela ajuda muito, mas a gente não pode depender exclusivamente dela por conta de frações com números muito grandes que podem aparecer. Então, nós vamos trabalhar agora só com as frações, sem as figuras. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, lembra que eu precisei de denominadores iguais, ou seja, das figuras divididas em mesmo número de pedaços? Aqui eu vou precisar também dos denominadores iguais. O 6 e o 8 não são iguais, então eu preciso buscar um número que seja múltiplo ao mesmo tempo do 6 e do 8, de forma que sejam meus novos denominadores, para achar as minhas frações equivalentes. A gente sempre busca o menor número possível para facilitar os cálculos. Não é obrigatório, mas é melhor que seja o menor possível. Como é que eu faço isso? Calculando o MMC, o mínimo múltiplo comum dos denominadores 6 e 8. Vamos lembrar como é que faz? Do lado direito só pode aparecer números primos, certo? E aí eu vou dividindo cada número do lado esquerdo por esse número primo do lado direito. E eu vou colocando o resultado dessas divisões abaixo de cada um deles. Se não for possível dividir, eu copio o número e não faço a divisão. Mas sempre tem que ser divisível por pelo menos um dos dois, tá? Aqui, o primeiro número primo que eu posso usar é o número 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Eu tenho um número par, ainda posso usar o número 2. 3 não é divisível por 2, então eu vou copiar o número 3. 4 dividido por 2, 2. Novamente posso usar o número 2. 3 eu copio, 2 dividido por 2, 1. Agora, o 1 não dá mais para dividir por ninguém, ele é elemento neutro. Então, vou me preocupar com esse 3 aí. 3 é divisível por 3. 3 dividido por 3, 1. E o 1 eu copio. Quando fica todo mundo igual a 1 aqui embaixo, é sinal de que terminou o meu cálculo de MMC. E aí, para saber quem é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8, basta que eu multiplique esses números primos aqui do lado. Por isso que a gente sempre tem que usar número primo e ele sempre tem que ser divisor de algum deles aqui. Se o número for divisível pelo número primo que está aqui do outro lado, a gente precisa efetuar a divisão, senão vai dar errado no final. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 6, 24. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é o número 24. Vamos voltar para cá. A primeira parte já foi feita. Então, o meu novo denominador será igual a 24. As minhas frações equivalentes a 4/6 e a 5/8 terão denominadores iguais a 24. Mas se eu mudo o denominador, eu também tenho que mudar o numerador. Eu não posso manter. E como é que a gente faz isso? Vamos observar. O 6 se transformou em 24. 6 vezes que número que dá 24? Sabemos que 6 vezes 4 é igual a 24. Então, nós fazemos o numerador também multiplicado por 4. 4 vezes 4, 16. Vamos fazer a mesma coisa com a outra fração. O 8 se transformou em 24. Que número vezes 8 dá 24? 8 vezes 3. Então, o 5 também terá que ser multiplicado por 3. 5 vezes 3, 15. Vejam, nós obtivemos as mesmas frações ali, ó, de quando fizemos com a figura, certo? Mas sem precisar desenhar. E agora a gente pode responder. Quem é maior? 16/24 ou 15/24?
16/24 é maior que 15/24. Lembra que esse sinal aqui significa maior que. Quem está à esquerda é maior que quem está à direita. A boca fica aberta, tá vendo que parece uma boquinha? Sempre fica aberto porque é maior. E, como são frações equivalentes, 4/6 maior que 5/8. Logo, é a nossa conclusão. 4/6 maior do que 5/8. Dessa forma, o que nós podemos perceber? Que duas frações que têm denominadores iguais, a fração maior será a que tem numerador maior, porque são mais partes pintadas, certo? Só que a gente pode também resolver situações de forma rápida quando os denominadores forem diferentes, porém os numeradores forem iguais. Lembra? Numerador é o que fica em cima, certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu peguei 2/5 e 2/3. Novamente, eu tenho figuras de tamanhos iguais, porém, eles estão divididas em quantidades diferentes de pedaços, tá? A primeira eu dividi em 5 pedaços, a segunda eu dividi em 3 pedaços. Então, eu pintei duas partes da primeira, eu tenho 2/5, e pintei duas partes da segunda, 2/3. A quantidade de pedaços pintadas é que são iguais, os denominadores não, os números de pedaços não são iguais. Olhando para a figura, a gente já consegue falar qual vai ser maior. Essa figura aqui, ó, tem uma representação, uma parte pintada maior do que a primeira, certo? E por que isso acontece? Se eu divido em menos partes, cada parte fica maior. Imagina uma barra de chocolate. Se você pega uma barra de chocolate e divide em 4 partes, você tem lá 4 quadrados ou 4 retângulos de chocolate. Se você pegasse essa mesma barra e dividisse em 10 pedaços, essas partes diminuiriam, ficariam pequenas. Então, é só pensar no chocolate dividido em pedaços, certo? 2 pedaços grandes é bem mais chocolate do que 2 pedaços pequenos. Então, a conclusão acaba sendo bem rápida. 2/5 será menor do que 2/3, certo? Então, para numeradores iguais, basta que a gente veja o quê? Quem tem o denominador maior. Quem tiver denominador maior vai ser a fração menor. Aí dá uma trocada, certo? Novamente, vamos ver um exemplo sem usar figuras. Eu tenho 37/148 e 37/198, tá vendo? Já pensou se eu tivesse que desenhar para saber quem é maior e quem é menor aqui? Daria mais trabalho, certo? Mas é só pensar no chocolate. Pega o chocolate, divide em 148 pedaços. Pega um chocolate de mesmo tamanho e divide em 198 pedaços. Se você divide em mais pedaços, os pedaços diminuem, ficam menores. Mesmo que você pegue o mesmo número de pedaços, se os pedaços são menores, quer dizer o quê? Que a fração é menor. Então, quanto mais pedaços você precisou dividir o seu chocolate, menos chocolate você vai ter, certo? Então, eu posso concluir que 37/148 será maior que 37/198, porque eu tenho mesmo número de pedaços, mas pedaços maiores de um lado do que do outro. Tudo bem? Sendo assim, qual que é a conclusão que a gente vai tirar aqui, tá? Quando os denominadores forem iguais, os números de baixo, denominador é sempre aquele que aparece embaixo, tá? O raciocínio vai ser assim: numerador maior, fração maior. Numerador menor, fração menor. Quando os numeradores, os de cima, forem iguais, aí troca numerador maior da fração menor, numerador menor da fração maior. Então, essa regrinha aqui, ela é um resuminho disso que a gente viu hoje. Se você entende a situação, é muito melhor do que decorar uma regra, mas essa regrinha vai ajudar bastante também, tá? Vamos ver mais alguns exemplos de comparação de fração. Olha só, eu tenho aqui duas frações, 2 inteiros e 7/4 e 3 inteiros e 3/6, certo? São frações, são números mistos que têm parte inteira e parte fracionária. Parte inteira e parte fracionária,
tá? Então, a dica para você poder comparar esse tipo de fração é você transformar essas frações em frações impróprias, esses números mistos em frações impróprias, tá? É claro que a gente já tem aquele impulso, puxa, mas 2 inteiros e 7 quartos vai ser menor do que 3 inteiros e 3 sextos, porque eu tenho só 2 inteiros e aqui eu tenho 3 inteiros. Toma cuidado, porque a parte fracionária pode trair a gente, tá? Então, se você tem 2 números mistos, certo? Você olha, você pode usar esse raciocínio, olha para a parte inteira, porém, também olhe para a parte fracionária. Observe que essa parte fracionária aqui é uma, se você olhar só para ela, tá? Ela é uma fração imprópria. 7 quartos, ela representa mais do que um inteiro. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque pode ser que ela suba o meu número todo e ele fique maior do que o meu 3 inteiros e 3 sextos. Para isso, a gente precisa, então, transformar os nossos números mistos em frações impróprias. Mas como era mesmo que a gente transformava um número misto em fração imprópria? Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, vamos copiar o denominador da parte fracionária, certo? E aí, a gente vai achar agora o numerador da fração imprópria aí, que é equivalente a esse número misto. Lembra como faz? Pega o denominador 4, no caso, e multiplica por 2. 4 vezes 2, 8. Esse resultado nós somamos com o numerador ali da nossa parte fracionária. 8 mais 7, 15. Então, 2 inteiros e 7 quartos é equivalente a 15 quartos, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui com com o nosso outro número misto. Eu já copiei o denominador 6. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3 é igual a 21. Certo? Agora sim, eu tenho duas frações impróprias, elas não estão mais na forma mista, tá? E agora a gente vai fazer aquele mesmo processo de calcular o mínimo múltiplo comum para descobrir os nossos novos denominadores. Então, eu vou calcular agora o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, tá? Mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. 4, 6. Vamos passar aqui um traço para separar e vamos calcular, tá? Novamente, só números primos do lado direito. Vou começar com o 2, porque eu tenho números pares. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Uso 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. Copio 3. 3 dividido por 3, 1. Terminei. Agora, eu vou multiplicar os meus números primos aqui do lado direito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Isso significa que esse será o nosso novo denominador. 12 e 12. E aí, nós vamos ver agora quem são os nossos novos numeradores, tá? Vamos lá. Que número multiplicado por 4 transforma em 12? 4 multiplicado por 3. Então, o numerador 15 também deverá ser multiplicado por 3. 3 vezes 15, 45. Que número multiplicado por 6 resulta em 12? Ah, é o número 2. Então, o 21 também terá que ser multiplicado por 2. 21 vezes 2, 42. Então, eu tenho 45 dozeavos, 42 dozeavos. 45 dozeavos é maior do que 42 dozeavos, porque eu tenho denominadores iguais, e o numerador maior me dá a fração maior.
Essas frações são equivalentes àqueles números mistos lá do começo, certo? Então, eu tenho que 2 inteiros e 7 quartos é maior que 3 inteiros e 3 sextos. Conclusão: 2 inteiros e 7 quartos maior do que 3 inteiros e 3 sextos. Por isso que é bom a gente usar essa transformação aqui. A não ser, é claro, que, como eu falei antes, você tem as partes inteiras aí, uma maior que a outra, e a parte fracionária são fraçõezinhas próprias, né, cujo numerador é menor que o denominador. Aí você pode ir direto mesmo. Mas nesses casos, toma bastante cuidado para não ter perigo de errar, tá bom? Por hoje é só isso. Bom estudo para vocês e até mais.